Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vou falar sobre algo que me incomoda muito, me entristece muito, que é o fato que eu acabei de ver, principalmente no G1 e em outros sites, que 12,8% da população brasileira está passando fome. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Brasil voltou ao mapa da fome depois de 17 anos fora desse mapa. Hoje, 12,8% da população brasileira não tem o que comer e mais. Acabei de ver na CNN Brasil uma reportagem que diz aí que 118 milhões de brasileiros, ou seja, quase metade da nossa população, está no que se chama de insuficiência alimentar. Não são pessoas que passam fome, mas não têm aí comida garantida todos os dias, pelo menos as 3 refeições básicas. E Bruno, por que isso ocorre? O primeiro ponto, obviamente, é por causa da pandemia. Pelo fato do Brasil aí ser um país continental e o governo federal não ter feito desde lá de agosto do ano passado, né, quando a gente pôde comprar aí a possibilidade de comprar a vacina da Pfizer. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre a pandemia. Não só a culpa, mas a responsabilidade do governo federal. Obviamente que muitas empresas fecharam, então muitas pessoas não têm mais seu emprego. A gente também tem um segundo ponto muito importante para se entender essa crise da fome agora voltando ao Brasil. Boa parte da mão de obra brasileira é informal. Ou seja, está fora da proteção do seguro-desemprego, por exemplo, está fora das leis trabalhistas. Então não tem como tirar seu sustento quando se tem aí uma pandemia. E o terceiro e o principal fator, não sou eu que estou falando, qualquer economista sabe disso, qualquer cientista político que se debruce sobre isso vai concordar comigo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Existe uma diferença de país desigual e país pobre. O Brasil é um país rico, mas é um país extremamente desigual. Bruno, o que significa isso na prática? Significa dizer que o Brasil, como diz Eduardo Moreira, um economista que eu acompanho, que eu gosto muito, o Brasil é o paraíso dos super ricos. Há uma grande concentração de renda no topo da pirâmide. Então, esse topo da pirâmide fica com a maior parte daquilo que é produzido, enquanto a classe média e os pobres ficam com as migalhas. Agora, no momento de pandemia, nós tivemos mais 11 brasileiros que se tornaram bilionários. E isso é muito complicado. Eu posso ficar horas falando aqui sobre as causas da desigualdade brasileira, mas eu vou me focar aqui em 2 pontos. O primeiro ponto é que nós temos uma elite considerada pelo Gessé de Souza, a elite do atraso, que é uma elite rapineira, que ela faz com que o Estado sirva aos seus propósitos. Vou te dar um exemplo. Quando teve o problema lá do Mensalão e do Petrolão, o Joesley Batista, por exemplo, né, um grande empresário, e ele teve contratos escusos com o governo. O que a mídia quer vender é, ele foi obrigado a fazer isso porque senão não teria contrato com o governo. Mentira. A verdade é, o governo brasileiro, independente do partido, serve a Joesleys da vida. Essa é a grande verdade. Você tem nessa concentração de renda muito grande. Por exemplo, no Brasil não se é taxado jatos, não é taxado lanchas, mas o seu carro que você comprou com muita dificuldade e de repente vai pagar em 60 meses, você paga IPVA. Eu, Bruno, tenho o hábito de comprar ações, pequenas ações, para poder, né, fazer um fundo de emergência pensando a longo prazo. Mas eu não sou taxado nisso. Se eu tiver lucro, eu não vou ser taxado nessas ações. Claro, eu começo a ser taxado se eu fizer uma transferência, um aporte de mais de 20 mil reais. Mas ainda assim é irrisório. Então você tem pessoas no Brasil, principalmente ligadas ao mercado financeiro, que vivem de dividendos e não são tributados, pagando aí talvez 6% de imposto de renda, porque não é salário que ele recebe, é lucro e dividendo. Enquanto eu, Bruno, tenho 27,5% do que eu recebo como professor do município retido na fonte. Será que também não é o seu caso? Você que é trabalhador ou você que é pequeno, médio empresário, você tem uma carga tributária muito alta. Então você, se ficar fechado por causa da pandemia, você vai quebrar. E aí, quando a gente fala em taxar grandes fortunas, não é o seu caso, não é o caso do pequeno empresário. A gente não está falando do cara que ganha aí 50 mil de lucro, por exemplo, da sua empresa, ou 100 mil. A gente está falando da pessoa que ganha a partir de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Sim, tem pessoas no Brasil que ganham 100 milhões ao mês de lucros e dividendos e ela não paga porra nenhuma em cima disso. Essa é a grande verdade. Então, o Brasil é um paraíso fiscal para os super ricos. Ah, Bruno, mas se taxar as grandes fortunas, as pessoas vão embora. Não vão, não vão.
Porque a pessoa que tem aqui no Brasil empresas, que trabalha, que gera riqueza, ele não tem como pegar esse valor que tem aqui e mandar para outro país. Ele não vai pegar a terra, botar no bolso e ir embora. Aquele que trabalha assim com o mercado financeiro, esse talvez possa se mudar, mas também não compensa. E não precisa fazer estilo França, que taxou lá em cima não, ou os países da Escandinávia não. Segue o exemplo americano. Os Estados Unidos, que são considerados aí um dos países mais capitalistas, né, ou mais liberais do mundo, tem taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, taxação de grandes heranças, grandes impostos. E aí o próprio Bill Gates, o Mark Zuckerberg e outros bilionários já falaram, tem que aumentar. A gente tem que pagar mais imposto, porque é muito que a gente ganha, entende? Então assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. O problema é que aí você taxando essas grandes fortunas, taxando lucros e dividendos, você vai estar mexendo com os donos do poder. E dono do poder não é o cara que tem uma pequena empresa, não é o trabalhador, são os grandes megas empresários, são os donos de bancos. Por exemplo, o Brasil tem 5 grandes bancos só, então é o oligopólio. O Bradesco pode virar para o Santander, pode virar para o Itaú, pode virar para o Caixa Econômica, Banco do Brasil, os 5 grandes, falar, vamos botar os juros no cartão de 200% ao ano. E o brasileiro vai pagar, não tem concorrência, sabe? E aí esse elite do poder, pegando aí mais um pouquinho do Gessé de Souza, eu vou te dar um exemplo. A Eletrobras, por exemplo, é uma estatal que dá lucro. O governo quer o que atualmente? Vender a Eletrobras. Quem vai comprar? Eu? Você? Não. Vai ser a elite do poder que vai comprar e aí essa riqueza gerada pela Eletrobras, que dá lucro, ao invés de ir para o Estado, vai para o bolso de meia dúzia de famílias. Porque a gente está falando aqui de famílias, tá? Não pensa só em pessoas, pensa em famílias que detêm aí grandes conglomerados na indústria. E essa é a minha opinião pessoal, você pode concordar ou discordar. Eu, como um bom social-democrata, nunca neguei isso. Acredito sim que o caminho para a prosperidade é essa, é você ter uma distribuição igualitária ou mais igualitária da renda, mas não basta somente taxar, obviamente. Eu não acredito que só taxando grandes fortunas, taxando lucros e dividendos, jatos, helicópteros, lanchas, você vai acabar. Se você não investir maciçamente em educação, em logística, em infraestrutura, para que você e desburocratizar o Brasil, para ficar mais fácil você abrir ou fechar uma empresa, não vai muito para frente. Mas o fato é esse. Hoje, dia 8 de abril de 2021, 12,8% dos brasileiros estão passando fome. Não tem absolutamente nada para comer. E 118 milhões de brasileiros estão com insuficiência alimentar, ou seja, tem alimento, mas não sabe até quando, às vezes tem só o almoço, só a janta, isso é quase a metade da população brasileira. Óbvio, como eu disse no início do vídeo, isso é causado pela pandemia, e nem adianta vir com discursinho, isso é culpa do lockdown. Por quê? Porque se abrir a toda, abrir tudo, mais gente vai morrer, e é provável que a gente bata aí 500 mil pessoas de morte. Pelo menos agora em abril, talvez a gente chegue aí a 100 mil. Bruno, o que o governo pode fazer para ajudar? Já falei isso no vídeo sobre a pandemia, mas eu repito, o governo tem dinheiro sim para poder dar um bom auxílio às pessoas e um bom auxílio às empresas. Você tem o Tesouro Nacional, você tem aí o pagamento da dívida externa, não estou nem dizendo para dar calote, só estou dizendo para dar uma pausa, do tipo, agiotas internacionais, espera um pouquinho que eu tenho um povo para alimentar. Essa é a grande verdade. O que você puder fazer para ajudar, faça como eu, doe cestas básicas, se você pode, às vezes 50, 100 reais, você ajudando aí uma instituição de caridade, ajudando algum grupo que trabalhe, você vai estar ajudando aí a combater a fome, porque como diria Betinho, quem tem fome tem pressa. E aí eu te faço uma pergunta, você acredita que como que pode ser resolvido essa questão da fome no Brasil atualmente? Qual é a função que o governo pode fazer para diminuir? Ou o que o governo tem que fazer? Melhor, o que o governo e a sociedade civil podem fazer para acabar ou diminuir a fome no Brasil? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.